Eu me chamo Cássia Nascimento, estou hoje aqui para contar um pouquinho da minha trajetória. Quero conversar com vocês hoje a respeito de por que criar um podcast especialmente voltado para mulheres. Mas, claro que para chegar até aqui, para chegar até essa ideia, essa iniciativa, eu preciso resgatar um pouco da minha história para que vocês consigam entender. Então, eu sou professora, sou dona de casa, esposa, filha, ainda não sou mãe, pelo menos não de filhos biológicos, mas muitos filhos espirituais. E há algum tempo já vinha no meu coração esse desejo de falar para mulheres. E por que isso, Diante da minha trajetória, da minha história de vida. Claro que, sendo mulher, nós enfrentamos diversos desafios, mas para poder falar para outras mulheres, eu primeiro tentei enxergar a minha vida, a minha história, enquanto mulher, de outra forma. E através de curas realizadas na minha vida, curas espirituais, curas psicológicas. Então foi mais ou menos assim. Eu sempre fui, ou pelo menos na maioria das vezes, tida como boa conselheira. Nem me considero, mas eu via com muita frequência acontecer de pessoas, a maioria, claro, mulheres, me procurar para algum tipo de aconselhamento. Isso desde a época em que eu fui catequista, na igreja católica. E aí, fui catequista de turmas de crisma, fui catequista em grupos de jovens. Então, com muita frequência, as meninas me procuravam para conversar, para desabafar, para pedir algum conselho. E pelo fato de ser professora também, isso acontecia com muita frequência. A gente acaba criando amizade, com os nossos alunos. Em 2016, eu lembro que foi quando eu tive um problema grave de saúde, Eu descobri que eu tinha... me vi com um transtorno de ansiedade generalizada, e foi quando eu digo que eu cheguei ao fundo do poço. Eu nunca tinha me visto numa situação daquela, E aí eu precisei, claro, sair de toda aquela situação, e claro, isso à custa de muita oração, de muita ajuda, de familiares, de amigos, de ajuda de profissionais. E eu consegui, depois de um tempo, tentar, ou pelo menos fazer com que a minha vida voltasse ao que era, voltasse ao normal, digamos assim. E para isso, é claro que eu passei por um processo de cura, de cura psicológica, e de todo um processo de cura espiritual também. Sendo católica, é claro que eu não poderia deixar a oração de lado. E por mais que na época eu não tivesse nem muitas forças para rezar, mas eu sabia que eu precisava, e eu tinha muita gente, muitos amigos junto comigo em oração. Então eu passei por esse processo, eu tentei voltar para a minha rotina normalmente, de trabalho, de dona de casa, de esposa, e a partir daí comecei a enxergar a minha vida de uma outra forma, Eu comecei a enxergar nesse período em que eu precisei ficar afastada do meu trabalho, eu precisei ficar afastada da minha rotina, para poder criar uma nova rotina para que a cura acontecesse. Foi quando eu comecei a enxergar alguns detalhes que passavam despercebidos na minha vida, de dona de casa, de esposa, e foi aí que eu vi a importância de ter um outro olhar para si, enquanto mulheres que somos, e de perceber-se dentro da realidade em que eu estava, Uma jovem casada, recém-casada, inclusive, na época, e
dentro da minha casa eu não conseguia mais me enxergar. Eu não conseguia mais me ver dentro de casa, né? Então, precisei ressignificar, precisei transformar toda essa realidade. E isso me veio também à custa de muitas dores, que depois foram, né, curadas, como já falei, mas também com muita ajuda, muito aconselhamento, terapia. E eu percebi o quanto a força, né, de outras mulheres, a presença delas, a palavra e principalmente o exemplo faziam diferença na minha vida. E aos poucos, né, essas amizades foram se tornando cada vez mais presentes na minha vida, com muita ajuda. E eu pude perceber que havia também na minha vida uma missão, uma história, né? Uma história a ser contada, um testemunho e uma missão que eu precisava realizar. E a partir do momento em que muitas outras mulheres me procuraram e me procuravam, né, para conversar, para desabafar, eu fui entendendo que dentro das minhas possibilidades e da minha realidade, eu tinha algo a contribuir com aquelas mulheres. Então, com muita oração, com muita ajuda, com muito estudo e ainda buscando cada vez mais melhorar, foi que fui trabalhando na minha mente, né? E pensando de que forma eu poderia ajudar muito mais mulheres no mundo que nós estamos hoje. E é claro que as redes sociais, elas se apresentam, né, como uma alternativa, porque a gente consegue alcançar rapidamente, né, muito mais mulheres. E foi assim que, apesar de muita hesitação, esse projeto saiu do papel. Foi assim, pensando, recebendo muitos conselhos, muita ajuda, fazendo pesquisas, estudando, que nós decidimos, né, não, esse projeto ele precisa acontecer. E é por isso que eu estou aqui hoje, para convidá-las a se inscrever no canal, a ativar a notificação, para que ao longo desse tempo vocês possam assistir, possam participar e possam colher frutos desse nosso trabalho, desse nosso projeto.